Sabe, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é fácil pensar nele como um livro meio distante, talvez até irrelevante para os dias de hoje. Mas e se ele for, na verdade, a chave para a gente entender absolutamente tudo o que veio depois? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, porque esses textos tão antigos são, na verdade, fundamentais para nós. Essa é a grande questão, não é mesmo? Com tantas leis, rituais, histórias que parecem de outro mundo, é muito fácil a gente pensar que esses livros já perderam a validade. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar essa ideia juntos. Para a gente organizar o nosso papo, vamos seguir esse roteiro aqui, ó. Primeiro, a gente vai entender por que o Antigo Testamento é uma base que não dá para dispensar. Depois, vamos ver como Deus se revela tanto na lei quanto na história. Em seguida, a gente mergulha na sabedoria e nas profecias. E para fechar com chave de ouro, o ponto que une tudo: Cristo. Então vamos lá, direto para o nosso primeiro ponto. A ideia aqui é bem simples, mas é muito poderosa. O Antigo Testamento não é um anexo opcional da fé. Não mesmo. Ele é a própria fundação, onde todo o resto foi construído em cima. E olha, essa ideia não é de agora, não. Documentos históricos importantíssimos da fé cristã, como a Confissão de Fé de Westminster, sempre deixaram claro que a revelação completa de Deus inclui, sem tirar nem pôr, todos os 39 livros do Antigo Testamento. Isso mostra o peso teológico que sempre foi dado a ele. E aqui está o ponto central. É praticamente impossível entender o Novo Testamento a fundo sem essa base sólida do Antigo. Eles estão totalmente interligados, um constrói sobre o outro. Sabe, ignorar o Antigo Testamento é como tentar construir uma casa sem alicerce. Uma hora ela cai, simplesmente não se sustenta. Pensa um pouco, como é que a gente entenderia Cristo como o Cordeiro de Deus sem conhecer os sacrifícios lá do livro de Levítico? Ou a promessa de redenção sem a aliança que Deus fez com Abraão? Ou o propósito da vinda de Jesus sem as profecias de Isaías? Tá tudo enraizado aqui, sabe? Ok, com essa base bem entendida, vamos agora para a nossa segunda parte. Aqui a gente vai ver como o caráter de Deus é revelado de uma forma muito consistente tanto nas leis quanto nas histórias que a gente encontra no Antigo Testamento. A lei mosaica, ela é muitas vezes mal compreendida, né? Vista só como um amontoado de regras velhas e sem sentido. Mas, na verdade, ela é muito, mas muito mais do que isso. A lei funciona como um espelho. De um lado, ela reflete o padrão perfeito de santidade de Deus. Do outro, ela mostra pra gente a nossa própria incapacidade de chegar nesse padrão. E é exatamente nesse contraste que a gente percebe a nossa necessidade desesperada por um redentor, pela graça. E isso, claro, nos leva a uma reflexão muito prática. Será que no nosso dia a dia a gente vive de verdade essa dependência da graça? Ou será que a gente cai na armadilha de confiar na nossa própria justiça, achando que a gente dá conta do recado? Bom, além da lei, os livros históricos também têm uma história para contar. E não são só crônicas antigas, não. São testemunhos bem vivos de um tema que se repete o tempo todo. E o tema é justamente esse contraste poderoso. A gente vê um ciclo que não para. O povo quebra a aliança, se afasta, age com infidelidade. Mas, em contrapartida, o que Deus faz? Ele permanece fiel às suas promessas. Essa dinâmica toda nos ensina demais sobre a paciência e a constância do caráter de Deus. Depois da lei e da história, a gente chega na sabedoria e na profecia. Nesta terceira parte, vamos explorar a orientação prática e as mensagens de confronto que a gente encontra nesses livros. Livros como os Salmos e Provérbios são um verdadeiro tesouro de sabedoria para a vida. Sério, eles nos dão palavras para expressar nossas emoções mais profundas em oração e nos mostram que o temor do Senhor é o ponto de partida para a gente tomar decisões sábias no dia a dia. Os profetas, por outro lado, eles trazem essa mensagem dupla e muito forte. Por um lado, um alerta bem claro. Deus é santo e a injustiça, a idolatria, a indiferença espiritual, nada disso passa despercebido. Mas, por outro lado, um convite constante. Ele é misericordioso e sempre, sempre chama ao arrependimento. E isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável para os nossos dias. Será que a gente ainda dá ouvidos a essas mensagens proféticas? Ou será que a gente prefere silenciá-las porque elas acabam expondo os ídolos do nosso próprio tempo? Fica aí a reflexão. E agora, a gente chega no clímax. A chave que une tudo o que a gente viu até aqui. O elemento que conecta todos os pontos e dá sentido a todo o Antigo Testamento.
A chave para a gente unir tudo isso é o que podemos chamar de lentes cristocêntricas. É a ideia de ler o Antigo Testamento não como um monte de histórias soltas, mas como uma grande narrativa que, de jeitos diferentes, aponta o tempo todo para a vinda e a obra de Jesus Cristo. E isso acontece de uma forma brilhante. Cristo é o cumprimento perfeito de todas essas figuras do Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro Cordeiro sacrificial, o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós, o rei justo da linhagem de Davi e o profeta supremo que revela plenamente a vontade de Deus. E isso, claro, nos deixa com um desafio pessoal. Quando a gente lê essas escrituras antigas, estamos ativamente buscando por essas conexões. Procuramos ver como cada história, cada lei e cada profecia encontra seu sentido final em Cristo? A conclusão, então, é que o Antigo Testamento não é apenas relevante, ele é de fato indispensável. É nele que a gente vê o Deus que age na história, que cumpre suas promessas e que nos chama à fidelidade. E assim, a gente finaliza com esta reflexão. Sabendo de tudo isso, como podemos nos aproximar desses textos sagrados com a reverência que eles merecem, buscando neles não só história, mas a palavra viva que nos guia ainda hoje? Fica a pergunta para nossa meditação.